começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Nós contamos a história de empresários, contamos a história de empreendedores, de pessoas que têm uma vocação e acreditam na própria vida, na própria individualidade para conseguir atravessar os desafios que a sociedade nos coloca, sempre colocou. Se você gosta desse tema, se você tem vontade de conhecer a história dos empreendedores, empresários, santistas que estão fazendo a diferença, clique no sininho para receber as notificações, porque tem entrevista nova toda semana. Curta, comente, compartilhe, participe. Escreva sua opinião aqui nos comentários. Hoje eu vou conversar com o Rafael de Paula, que é do Partido Novo, está fazendo o processo seletivo, a jornada 2024. Esse é o termo que a gente usa para se preparar para 2024. Ele é muito jovem, tem 31 anos, mas tem um impulso para participar da vida pública. Você trabalha no voluntariado, trabalhou em vários momentos da sua vida e continua. Você se sente voltado para a vida pública, Rafael? Bem-vindo. Muito obrigado. Antes de responder a tua pergunta, Letícia, quero parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo aqui no programa Inspiração. Você é uma grande inspiração. Obrigada. Tá? É muito bonito de ver a forma elegante e atenciosa como você conduz o programa. Parabéns. Obrigada. Eu sou apaixonado pelo voluntariado. Aprendi desde cedo o que significa o voluntariado na Ordem do Demolei e continuo até hoje. E eu gosto de gente, então eu me coloquei em algumas situações de ajudar voluntariamente e o mundo precisa de voluntários, né? Então eu fui sendo chamado sucessivamente para diferentes associações e grupos para depositar ali minha energia e buscar colaborar. Eu sinto que o objetivo da vida da gente precisa ser, se não é, se doar pelos outros. Precisa ser fazer sentido na vida das outras pessoas, né? Então, a minha primeira experiência relevante nesse sentido foi na Ordem Demolei, na qual eu fui iniciado com 14 anos. O que é a Ordem? A Ordem Demolei é uma entidade paramaçônica juvenil. É um grupo para jovens que é orientado pela maçonaria e que tem como base principal a formação do jovem, que pode ser iniciado dos 12 aos 21 anos de idade em 3 segmentos principais: a liderança, a moral e a ética e a filantropia, né? E quando eu tinha 15 anos de idade, ou seja, 1 ano depois de iniciar na Ordem, e sendo ainda extremamente jovem, eu tive um momento disruptivo na minha vida, que foi o convite para ser secretário nacional de filantropia da Ordem Demolei do Brasil. Então, uma instituição que um dos 3 pilares é a filantropia, com mais de 70 mil jovens no país, e eu com 15 anos de idade, trabalhar essa seara foi muito importante para o meu crescimento e eu acabei ficando um pouco viciado em fazer esse tipo de ação e em fazer o bem, né? Por quê? Porque quando a gente percebe o impacto sobre o que a gente faz na vida das outras pessoas, Emocionante. é isso que me motiva, é isso que faz a gente falar, olha, a vida tem cor, né? Muitas vezes a vida da gente tem muitas dificuldades, tem momentos sombrios, e a lembrança de que a gente está trabalhando pelo outro é uma coisa que aquece o coração. Então, quando eu fui secretário nacional de filantropia, eu tive a oportunidade de espalhar para o resto do país uma experiência muito positiva iniciada aqui em São Paulo, que foi o cadastramento de doadores de medula óssea. O cadastramento de doadores de medula óssea é uma iniciativa, até agradeço a um grande amigo meu, que é o Kleber de la Libera. É uma iniciativa que foi muito fomentada pelo Hospital do Câncer de Barretos, que agora chama Hospital do Amor. E esse cadastro, que é o Rename, ele possibilita que as pessoas com leucemia tenham outras pessoas com compatibilidade de medula óssea para fazer uma doação que é feita num procedimento super simples, e que para a pessoa que doa
é regenerada em 60, 70 dias, mas é literalmente a salvação de uma pessoa com leucemia. Então a gente fez essas grandes campanhas de cadastramento de medula óssea e hoje a Ordem de Molay é responsável por mais de 10% de todos os cadastros do país. Quer dizer que você está intimamente ligado à transformação que vai acontecer na vida de quem possivelmente for receber essa medula. Exatamente. Está interferindo diretamente na vida de outra Exatamente. Eu não conheço essas pessoas, mas eu tenho certeza de que muitas delas tiveram a vida salva e muitas famílias transformadas com isso. Então, essa experiência que eu tive, ela me transformou e me tocou profundamente. E aí, a partir de então, todas as minhas missões são sempre no sentido de buscar o mesmo prazer, a mesma satisfação que eu encontrei ao ser secretário nacional de filantropia da Ordem de Molay e ao final da gestão ter ganhado o título de destaque da gestão nacional. E Rafael, quem foi sua inspiração? Porque de algum lugar tem que vir isso, né? Eu, de fato, fui muito inspirado quando eu era criança. Eu dizia que o meu melhor amigo era o meu avô. E o meu avô era uma pessoa muito culta, muito instruída, apesar de não vir de uma família abastada. Ele sempre foi um cara assim, viciado em estudar e buscar conhecimento. Então, ele entrou para a aeronáutica, serviu na Segunda Guerra e saiu como suboficial. Estudou dentro da aeronáutica para se tornar ali uma espécie de engenheiro de aviação, mas não tinha o diploma de engenharia. E ele, por conta desse grande interesse que ele tinha pela cultura, ele me ensinou a ser curioso, ele me ensinou a buscar conhecimento. E nas tardes em que eu passava na casa do meu avô, eu adorava ir para a casa do meu avô, quase todo dia eu pedia para minha mãe para me levar na casa do meu avô, eu assistia noticiário político, assistia Bloomberg, que é um noticiário específico para a Bolsa de Valores, né? E aquilo serviu de inspiração para mim. Meu avô foi, inclusive, o melhor corretor da Bolsa de Valores do Brasil por 2 anos consecutivos, 72, 73. Então eu me inspirava muito nele, né? E ele se foi quando eu tinha 11 anos. Mas aquela semente que foi plantada de buscar conhecimento e de gostar de política, assistir o noticiário de política, me fez também ter interesse. E daí foi uma coisa natural juntar tudo que eu aprendi na Ordem de Molay, no voluntariado, com esse interesse que nasceu cedo, né? Então realmente é uma coisa um pouco... eu sei que não é muito comum de acontecer, né? Uma criança de 10 anos assistir o noticiário político com o avô, mas é basicamente a inspiração do vô Walter que me fez... que me colocou nesse trilho. Mas isso é uma história linda, é o que a gente mais espera, que os avós possam estar presentes e trocar essa experiência, porque você imagina o seu avô tinha de história para contar? Muitas. Foi da aeronáutica, você viu na guerra, depois trabalhou na Bolsa de Valores, uma pessoa com uma história rica, transforma a vida da família toda. Com certeza. Quem não tem essa presença... Aliás, a família é importante, né? A família é a base de tudo. É a base. Você tem um núcleo bem feito ali, forte, experiente, ele vai te levando. Mesmo quando os desafios aparecem, você tem aquela base de moral que precisa ter. A sociedade é feita disso, né, Rafael? Com certeza. A família é a base de tudo, né? E é justamente por isso que eu me sinto tão angustiado com alguns movimentos políticos que eu vejo e que me parecem, Letícia, tentar desvirtuar a sacralidade da família, sabe? As pessoas não têm mais condições de conversar sem que haja a interferência, uma interferência acho que até violenta, de atores políticos do mundo e que influenciam, né? Minha mãe sempre diz que o homem é produto do meio. Então, nós estamos submetidos a uma internet, a uma rede mundial de computadores que nos coloca em contato com todo tipo de coisa. Boa e ruim. Boa e ruim, e tudo influencia. O lixo do mundo está ali também. O lixo do mundo está ali também. Porque o lixo quer se perpetuar. Exatamente. Então, convencer de que é bom. Com certeza. Então, da forma como eu vejo as coisas, né, posso estar errado, claro, mas
a forma como eu vejo as coisas, existe uma guerra cultural e um dos objetivos dessa guerra cultural é destruir a família. Porque uma família bem formada, ela não permite que os mais jovens, né, que vão perpetuar o nome da família, que eles sejam influenciados por ideias toscas. Modismos. É. Tem toda a razão. A família é a base mesmo. As pessoas às vezes esquecem que a sociedade é uma família ampliada. A base, primeiro, começa na família, depois a sociedade se amplia. Se você tira os valores éticos, os morais, a base da família, essa sociedade, essa teia, ela fica muito porosa, ela arrebenta com muita facilidade. É verdade. Qualquer coisa que te tragam ali, joguem com um pouquinho de... Coloca um audiovisual, cria uma historinha, uma narrativa, jogam. As pessoas se deixam levar, é como se a vida fosse um videoclipe. Exatamente. Tudo virou videoclipe hoje em dia, exatamente. Né? E o olho no olho de quem te viu crescer, de quem te deu presente no aniversário, de quem te segurou no colo no Natal, perde o valor diante dessa realidade nefasta. Porque o tempo todo vem com música, vem com imagem, vem bacana, mas não é a realidade. Eu fui convidado no final do ano passado a fazer um texto para o jornal A Tribuna, e eu coloquei, e era na edição de Réveillon que sairia, né? E eu intitulei esse texto de Família Brasil, com Z. Para dizer o seguinte: Dom Pedro II perdeu a coroa para não acontecer um fratricínio no Brasil, para não acontecer uma guerra entre aqueles que invadiram o poder no 15 de novembro e a Marinha de Guerra, né, a Armada, como se chamava na época, que já estava com armas em alto para defendê-lo. Para hoje, 200 anos depois da independência, né, a gente vê as famílias se destruindo por causa de narrativas de políticos que no calar da noite estão comendo e bebendo juntos. Não faz sentido, né? E comendo caviar e bebendo champanhe. Exatamente. Não é pouco. Com mordomias muitas vezes sustentadas pelos nossos bolsos. Comunismo para os outros, capitalismo para eles. É onde eles vão passar férias. Sem dúvida. Férias nos Estados Unidos. Ninguém vai tirar férias de Cuba. Na Venezuela, vai lá. Exatamente. Ou então um hotel na Venezuela. Ou então o presidente da República que para ir à praia ele precisa desocupar a praia inteira e tirar o cidadão do seu lazer porque ele resolveu ir à praia, né? Como aconteceu recentemente com o presidente Lula. O cidadão não enxerga isso. Ele ainda acha que a figura populista é, de alguma maneira, pai e que vai salvar a vida dele. Muito pelo contrário. O pai é aquele que realmente estava ali te sustentando em casa, né? E vai estar com você pro que der e vier, né? Exatamente. Pai e mãe. Até quem não tem pai, mas tem uma figura paterna, esse sim, né? E merece todo o respeito. Mas infelizmente o que eu tenho visto são guerras de narrativas e discursos que afastam os mais velhos dos mais jovens. Acho que até por falta de comunicação, falta de empatia, né, mas principalmente pela influência dessa guerra cultural. Nos anos 80, quando surgiram os videoclipes das músicas, a notícia vinha só através da televisão e do jornal. Não tinha videoclipe para tudo. Hoje tudo vem recheado com um audiovisual fantástico e com narrativas bem colocadas, com apelos emocionais, que é para te dobrar o tempo todo. E você não ter saída, porque é sempre um apelo emocional, as pessoas acabam repetindo aquilo e ficam dopadas, porque o mundo virou uma febre de videoclipes. A notícia vem através do videoclipe. Você não lê mais uma notícia só o fato. As boas peças de arte vieram antes desses videoclipes que a gente assiste no Instagram, no TikTok, no Facebook. No Métier se diz que quem elegeu o Lula foi Duda Mendonça, né? Um bom marqueteiro faz toda a diferença e transforma aquela pessoa que tinha um aspecto de mendigo num lorde, né? Numa pessoa que está ali de Armani, inspirando respeito e credibilidade e tomando para si uma imagem que de verdade não é sua. É verdade, e é isso que é feito. Escolhem um ponto de vista, porque toda história tem vários pontos de vista. Você escolhe um e coloca aquilo com todos os requintes
de audiovisual, repete, com um traquejo emocional, que é a base de tudo, Sim. acabou. As pessoas passam a repetir, aquilo te toca e você não enxerga mais nada. E você começa a achar que aquilo é verdade e está claro, através de uma série de fatos, que o que você espera jamais vai acontecer, mas as pessoas insistem no erros porque elas estão tocadas por esse apelo emocional. Mas isso também não tem muito jeito, né, Rafael? Já dizia o grande propagandista de Hitler, o Goebbels, uma mentira contada 100 vezes se torna verdade. E é isso que está acontecendo. Você troca as palavras, aí você junta a palavra com determinado fato várias vezes. Sim. Daqui a pouco tá todo mundo repetindo aquela palavra. Exatamente. E atribuindo aquela palavra àquelas pessoas. Todo mundo fica completamente alucinado. Exatamente. Mas as pessoas que acreditam nessas narrativas, elas não conseguem discutir com profundidade aquilo que aparentemente estão sustentando. Elas repetem aquela informação que o mesmo grupo continua dando. O grupo, ele vai dando muita informação segmentada, e aí elas repetem a mesma informação. E o pior é que, mais do que essa mídia que nós temos acesso, abrindo qualquer hashtag no Instagram, essa guerra cultural, ela tem base forte, ela está fincada, enraizada nas universidades públicas. É verdade. Infelizmente, não cuidaram de observar o direcionamento político que foi feito nas universidades. Eu tenho uma grande amiga, né? A filha dela passou em medicina numa universidade pública e ela falou, eu tenho medo de como ela vai voltar. Depois de ir para lá, eu prefiro viabilizar uma universidade privada aqui perto, porque eu sei o poder que tem essa guerra cultural, essa manipulação que existe. Então, acho que tá bem claro, né? A forma como eu penso precisamos rediscutir tudo com lupa. Precisamos olhar todas essas narrativas com sinceridade, sem buscar favorecer esse político ou aquele político. Buscar favorecer a família, buscar favorecer a liberdade individual, buscar favorecer a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Eu acho que nós estamos sendo encaminhados a fórceps para uma ditadura. Né? Da forma como eu vejo decisões temerárias do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes não compreendidas pelo cidadão comum, e menos ainda por nós advogados. Porque os poderes não estão contrabalanceados. E aí quando a gente vai enxergar com lupa a causa dos poderes não estarem balanceados, a gente volta para um problema que já deveria ter sido superado há muito tempo, que é a corrupção sistêmica. Então por que um Senado da República não reage a um Supremo Tribunal que lhe rouba as prerrogativas? Né? Possivelmente não reage porque não quer colocar sua cabeça a prêmio a uma decisão num inquérito aberto por um ministro do Supremo, com relator indicado pelo presidente, não se sabe quando vai terminar o inquérito, ele é vítima no inquérito, ele manda investigar, o Ministério Público, representado à época pela Procuradora-Geral Raquel Dodge, é excluído da condução do inquérito ao arrepio da Constituição e do Código de Processo Penal, para que dentro dessa capa uma pessoa possa fazer tudo e ser competente para julgar tudo que ele entender relevante para o Supremo Tribunal ou para o país. Então, infelizmente, esse é o caminho que nós estamos tomando. E a gente precisa renovar as pessoas que estão na política para que pessoas como os nossos parlamentares, como Marcel Van Hatten, como Adriana, como Gilson, possam fazer como eles estão fazendo, que é ir à mídia, ir a público e dizer não admito, não aceito, e colher assinaturas por uma CPI contra os abusos do Poder Judiciário também, como tem sido encabeçado pelo nosso partido. Mais um motivo para ter orgulho de estar no Novo hoje. O Novo tem esse espírito livre. A população
em razão da educação e de todo o processo de educação que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, não tem, às vezes, condição de entender a gravidade ou enxergar onde está o problema, onde está o erro, onde estão os desafios, as ameaças à nossa liberdade. Só que a população não entende bem o que é moral, o que não é, o que é ético, o que não é. Não dá para a gente esquecer essas palavras. Isso aí, a pessoa, por menos informada que ela seja, ela sabe o que é certo e o que é errado. A lei, aliás, vem disso, né? Ela vem dos nossos costumes, da nossa moral de certo e errado. Não pode pegar o que é do outro, não pode enganar, não pode trair. Tem coisas que todo mundo sabe, você não precisa dizer. Você acha que a população, com o tempo, vai enxergar os políticos mais adequados? Porque a gente, muitas vezes, vota errado. Vota em quem está contando uma história que não é real. Infelizmente, eu ouço muito, Letícia, as pessoas dizerem assim para mim. Eu ouvi hoje isso. E política? Não, política só tem rato na política. Eu quero distância da política. Tem muita gente que pensa assim. E é justamente esse o problema. Essa é a raiz de todos os males. Por quê? Porque as pessoas que são genuinamente bem intencionadas se afastam da política com receio de como será se elas estiverem num ambiente que elas enxergam, né, como um covil de cobras. Né? Tem cobra pra caramba, né? Tudo bem. É praticamente um serpentário. Tudo bem. Mas tem gente boa trabalhando. Isso não justifica que você se omita. Abandonar o barco. Né? Então, assim, as pessoas que têm condições, não precisa ser, nossa senhora, eu sou o presidente da Associação Nacional. Não. As pessoas que têm condições de ter influência regional, de ter influência no seu bairro, ter influência diante de uma categoria de trabalhadores, servidores do judiciário, sei lá, arquitetos, enfim, não importa. As pessoas que são lideranças nos ambientes onde se encontram precisam se apoderar da política para levar ideias genuínas. E é lógico que a corrupção sistêmica não vai acabar de uma hora para outra. E o insucesso e a derrocada da Lava Jato está aí para provar isso. Né? Mais um dos motivos para eu adorar o filme Tropa de Elite 1 e 2. Mas as pessoas comuns, como nós, precisam se apoderar da política, precisam ocupar o espaço. Não estou dizendo que de repente vai acontecer uma avalanche e a mudança vem de uma vez só, mas pessoas bem intencionadas vão ocupando espaço pouco a pouco no lugar de pessoas que já estão antiquadas. E vão inspirando outras que já estão no caminho. Sem dúvida. Então lá na frente a gente enxerga. Sem dúvida. Eu conhecendo um pouquinho, né, aqui a Câmara Municipal de Santos, percebi algumas mudanças. Por exemplo, uma pessoa que já tinha sido presidente da casa, que tinha 20 anos de mandato, não conseguiu ser reeleito. Então, algumas coisas vão mudando. O grande X da questão é, para que mudem, as pessoas precisam antes acreditar. É quase um ato de fé, sabe? Porque as pessoas muitas vezes votam em quem elas acham que tem maiores condições de entrar num pensamento quase infantilizado de não quero desperdiçar meu voto. Ora, mas se todo mundo pensa assim, as pessoas boas não vão receber os votos. Né? Eu votei no Felipe Dávila para presidente da República. Não importa quantas pessoas vão votar nele, o meu voto tem que ser um voto de qualidade. E essa consciência, se fosse a consciência de mais pessoas, não teria nos colocado nessa saia justa de ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Então, faço um apelo aqui a quem nos assiste, né, para que façam um voto de qualidade aqui nas eleições municipais, né, que pesquise, que vote com convicção, independentemente da chance que o candidato tenha. Né? E aqueles que têm condições de se juntar a esse movimento que o Novo está propondo, né, que venha, né, que conheça a jornada de 2024, tem espaço, né, que conheça
as propostas de liberalismo econômico, de liberdade individual, de liberdade de expressão, né, de soltar o cidadão das amarras Do Estado. que o Estado lhe impõe, não é? Permitir que as pessoas cresçam e tenham orgulho da sua própria história, né? Ao invés de conduzir uma política que oprime o crescimento e que torna os menores absolutamente dependentes do Estado para sempre. E os convence disso. Exato. Não só os torna, os convence de que não há outra maneira. De que não há outra Que maneira. é triste. Exatamente. Se você convenceu a pessoa que ela não consegue viver de outra maneira, a não ser que o Estado dê tudo que ela tem, e aí ela vai ter aquele pingo, aquela esmola que o Estado dá o resto da vida, sem acreditar que a vida pode ser diferente. Eu vi recentemente que há estados no Brasil nos quais o número de pessoas que recebem o Auxílio Brasil é maior do que de pessoas com carteira assinada. Tem uma faixa até, né? A parte de cima do Brasil. Exatamente. Então, assim, precisamos mudar. Precisamos mudar. A pergunta é, não dá para ter empresa? As empresas não conseguem ir para lá? Não dá para gerar emprego? Por quê? O Estado inteiro? Os estados, né, não conseguem gerar emprego, não conseguem abrir, trazer empresas para que as pessoas possam trabalhar e crescer e se desenvolver? Eu não sei qual seria a resposta deles, né? Não. Rafael, você está na jornada 2024 agora para o Novo. Você enxerga que dentro das cidades, dentro da cidade, da nossa cidade, é possível fazer mudanças? O que mais você enxerga de possibilidades para a nossa região? Muito bem. Olha, eu, em primeiro lugar, deixar muito claro que eu sou uma pessoa propositiva, não é? As minhas críticas, e eu sou crítico do ponto de vista das ideologias que corromperam a discussão, um bom debate político, mas eu busco sempre buscar propostas, soluções, né? Eu acredito que a nossa cidade está caminhando num bom sentido. Por que digo isso? Alguns programas nos quais eu acredito bastante, como Mãe Santista, que promove saúde para gestantes, com entrega de enxoval, com aprendizagem à mãe e ao pai sobre cuidados neonatal, pós-nascimento também, na área da desburocratização, da digitalização, já tem esforços iniciando, mas nós podemos fazer muito mais. Por que digo que podemos fazer muito mais? Precisamos olhar com lupa algumas injustiças tributárias. E precisamos olhar com lupa todas as possibilidades que a inteligência artificial tem a oferecer. Todas as possibilidades que são ainda possíveis de desburocratização da máquina e principalmente acredito muito que o Estado vai se tornar mais eficiente se nós formos mais exigentes com relação ao uso do dinheiro público. Então, as parcerias público-privadas são excelentes opções para que as coisas saiam do papel, e eu gostaria muito de trabalhar com o Estado, né, com o município, para indicar, ajudar nessa discussão, indicando as prioridades que um governante precisa escolher para poder governar, né? E nós ainda temos em Santos algumas áreas em extrema vulnerabilidade, extrema. Então, eu acredito muito, né, na potencialização dos espaços das vilas criativas, levando uma qualidade muito grande nos eventos que podem ser recebidos nesses equipamentos. Acredito muito que a parceria com empresas portuárias deve ser uma prioridade para que a gente consiga tirar pessoas da miséria, levando em consideração a proximidade
que essas comunidades têm com espaços explorados pela atividade portuária e o tamanho dessas empresas. Eu sinto que o potencial é gigantesco, mas nós precisamos de pontes para que isso aconteça. E eu gostaria de ser uma dessas pontes. Então, que bom seria se houvesse mais eventos como que a CS Jovem faz, levando empreendedores na escola, falando sobre empreendedorismo, estimulando os jovens. Eu recentemente recebi numa das nossas reuniões um dos jovens da escola onde a gente está fazendo isso. Ele falou assim, ele pegou o microfone e falou assim: obrigado, vocês me ensinaram o potencial que eu tenho depois que eu saí da escola. Né? E que perfeito seria viabilizar que as empresas que estão aqui na região e que têm interesse em investir aqui possam investir de maneira direcionada para aqueles que têm perfil empreendedor e para aqueles que querem um emprego. Eu acho que nós temos muito a fazer com o Centro Público de Emprego, apesar de ter aí à frente um secretário muito bom atualmente. Tem muito o que fazer e a cidade precisa de pontes para isso. Né? Os vereadores são muito importantes para fazer essas pontes e eu quero me colocar como uma opção para que a gente possa priorizar a atuação do nosso município na geração de emprego e renda. E falou muito em política, né? Ter foco e ser eficaz. Às vezes se esquecem, a política pública às vezes tem uma cara boa, as pessoas acham, ai que legal, mas a eficácia é real. Existe comprovação? Da onde ela vem? E eu não vejo muitas pessoas se preocupando com isso, que é o resultado final dessa política pública, para ver se ela atinge o objetivo que ela tem. Exatamente. Alguém tem que fiscalizar isso e já falar antes, né? Acho que esse é um pouco o papel do vereador também. Com certeza. Por exemplo, um bom exemplo, eu não vejo ter o tamanho que deveria ter o aplicativo Licita Santos. Né? Nossa cidade tem um aplicativo que prestigiaria as pessoas da cidade em licitações de pequenos valores. Isso não é divulgado como deveria, não é estimulado como deveria. Né? E aí a gente acaba fazendo muito mais contratações de fora do que daqui, o que não é bom. Né? Não é. Quanto mais distante, pior. O poder também. Quanto mais distante, pior. O Exatamente. Perto da gente, a gente consegue participar, a gente consegue se envolver, entender, logo as coisas correm. Exatamente. Aquele que está lá, que fica com o dinheiro lá em Brasília, quando chega aqui... Precisamos deixar o dinheiro do Porto em Santos. Precisamos deixar todo esse potencial astronômico aqui. Nós precisamos direcionar os nossos jovens para uma educação de qualidade, para um direcionamento para o trabalho, para que eles não tenham que subir a serra. E para que eles comecem a trabalhar assim que possível, e não depois de se formar numa faculdade. Isso para quem tem condições de fazer uma faculdade. Isso se a faculdade te der condições de arrumar um emprego. Exato. Algumas hoje em dia, exato, você sai da faculdade e fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Para onde vou? Anos pagando aquilo. Exatamente. Então, assim, apesar da democratização do ensino superior que vem ocorrendo recentemente, né, com instituições de ensino que ensinam à distância e tal, ter um diploma hoje não tem o mesmo peso de ter um diploma 10 anos atrás. Nós precisamos ser pragmáticos. Então, buscar pontes com a iniciativa privada e cada vez mais, na medida do possível, ir diminuindo o tamanho do Estado para aquilo que ele realmente precisa fazer e é essencial, né? Saúde, educação, segurança. Isso é a cara do novo. Rafael, as pessoas quiserem te conhecer melhor, aonde você está hoje como voluntário, em que instituições você está participando nesse momento? Eu sou o coordenador da CS Jovem, por enquanto, sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB, mas esses são né, trabalhos que eu faço com os grupos que lá estão. Aqueles que quiserem me conhecer e quiserem trocar uma ideia, dar sugestões, né, compartilhar experiências e colaborar para que as ideias e os sentimentos que eu tenho
possam atingir mais pessoas, podem me procurar no meu Instagram, que é o depaula419, @depaula419. Bom, Rafael, estou muito feliz que você tenha entrado no novo, que você esteja nessa jornada junto com a gente. 2024 você estará lá junto conosco. Estamos torcendo para Santos escolher políticos diferentes, principalmente se eles forem do novo, porque o novo tem uma qualidade diferenciada, só quem está no novo é que sabe, né? É verdade. Parabéns, bem-vindo, fico muito feliz com a sua presença, você ainda é novo, a sua geração precisa de mais representantes e eu espero que você traga outros junto com você também. Com certeza. Obrigada muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Letícia, foi um prazer ter essa conversa com você, me senti muito à vontade, acho que tem muito espaço ainda para o nosso partido crescer e você com certeza é um dos nossos grandes expoentes. Obrigado pelo carinho e pela entrevista e muito sucesso para o nosso partido. Obrigada, para nós. Se você gostou da entrevista, já sabe, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber notificações. Toda semana a gente traça uma nova entrevista para você conhecer a história de quem está transformando a nossa região. Um grande beijo para todos. Obrigada, Rafael. Até a próxima.